Quando a gente fala de tia, tá? Tia e tio mais novo, ou avô e avó, a gente tem uma exceção aí no tailandês, tá? A gente não pode falar da mesma forma, porque a palavra não é a mesma, a gente não chame da mesma coisa, né? Então, esse parentesco não é pronunciado do mesmo jeito, enfim, a escrita é palavra diferente, tá bom? Então, tia e tio mais novo, assim como avó e avô, depende se é por parte de mãe ou de pai que a gente tem aí essa regrinha, tá? Então, tem o vocabulário diferenciado. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui está o slide, então, dessa regrinha, né? Que a gente vai se confundir. Como eu disse para o pessoal nas duas aulas anteriores aqui do dia de hoje, até mesmo crianças aí, 10, 11, 12, enfim, gente, eles confundem. E olha que eles usam tailandês todos os dias, desde pequenininho, desde que nasceu. E eles confundem também. Então, quem somos nós aí para não confundir? E tá tudo certo, vão decorando com o tempo, vão praticando. Se caso você esquecer ou falar errado, eles vão corrigir. Eles são muito prestativos, tudo bem? A gente vai fazer uma folhinha de atividade, já conversei com as meninas, né? Para a gente fazer uma folhinha de atividade aí de uma árvore da família para vocês escreverem o nome aí da galera da sua família e colocar aí o grau de parentesco, né? O que essa pessoa é sua, né? Então vamos lá. Pai e mãe em tailandês começando aqui, tá? A gente fala pó, que é pai. Pó. Depois a gente tem né, que é mãe. E aí pode aparecer algumas variações, né? Que nem eu falei para o pessoal. Pô, pode aparecer como apá, papá, né? Eles podem falar dessa forma, também está querendo dizer que é pó. Assim como tem as variações a gente tem de falar papai, né? A gente tem algumas coisinhas, papi, sabe? Algo assim. Assim como mé, né? Que é mãe em tailandês, pode aparecer como amá, mamá. Pode aparecer também. Então, tem essas variações, tá? A gente aprendendo aqui, né, nos livros e tudo mais, como a gente fala pai e mãe. Pó, mé. Até aí, tranquilo? Né? Então, a gente parte aí do ponto de pó e mé para a gente entender aí quanto avô e avó, tá? Por parte de mãe, começando aqui, né, a gente vai ter avô e avó, que a gente fala tá, tá, avô, que é a mesma escrita e pronúncia de olhos em tailandês, né? Tá, tudo bem? Agora, avó, a gente fala yai, yai. Então, vocês percebem que eu separei aqui justamente porque a gente não fala da mesma forma. Então, por parte de mãe, avô e avó, tá, yai, tá bom? Agora, a parte de pai, pó, a gente tem avô e avó também, só que a pronúncia é diferente, enfim, a escrita, a palavra é diferente. Então, a gente fala aí avô e avó paternos, né? Aí, os avós paternos, a gente fala pu. Então, ya, né? Falando de avô e avó. A diferença pode confundir vocês e confunde eles também. Até quando eu aprendi, que não faz muito tempo, foi no finalzinho do ano passado, eu lembro, até a Amy confundiu na hora de me explicar. Ela falou assim: ah, não é ya, é yai. Até ela confunde, todo mundo confunde. Tudo bem? Então, vai ser um pouquinho difícil agora para a gente, né? Ai, mas é avô paterno ou materno? Não sei. Então, vão se acostumando aí, vão praticando, tá? Pó, pai e mãe aí do meu pó, né? Então, meus avós aí paternos, a gente fala pu, tá? Pu. Então, que é a avó. A diferença aí de avó paterna e materna vai ser a diferença desse izinho no final, né, gente? Sacana. Sim. Então, esse izinho no final das avós, né, que vai aí diferenciar e eu consigo lembrar dessa forma. Ya, ya, eu lembro que a avó aí paterna. Do pu e tá é uma palavra totalmente diferente, então vai mesmo da memorização, mas ya, yai, eu lembro aí que dá para eu consigo lembrar facilmente que tá diferenciando, né, de avó paterna e materna. Se tivesse izinho no final, né, na pronúncia, na escrita, é claro, yai, e aí eu sei que é materna minha avó,
tudo bem? Se a gente fala errado, eu tô falando para vocês, se a gente fala errado, se confundir, eles vão corrigir a gente, ou às vezes eles nem corrigem porque eles se confundem também, né? E tá tudo certo. Mas eu preciso ensinar para vocês que tem essa diferença, tá bom? Assim como os tios, né? Mas os tios mais novos, tá? Tanto tia ou tio, enfim, homem e mulher. Tia e tio mais novo, a gente também tem essa diferença, né? Enquanto por parte de mãe, tá? Desse lado aqui, ó, eu tenho tudo bem? Então, tios por parte de mãe, os tios mais novos, a gente chama de na. Agora, você precisa aí falar, por exemplo, se é homem ou mulher, né? Então, como que a gente vai diferenciar? Se vocês olharem no flashcard de vocês, quando eu escrevi assim, ó, na puxai, na puyin, né? Tá aqui, ó. Estão vendo? Então, puxai, em tailandês é homem, né? E puyin é mulher. Então, na hora que você fala só você tá falando que é tios aí mais novos por parte de mãe, né? Agora, se você for detalhar e tudo mais, você tem que falar na puxai, que é o seu tio aí por parte de mãe. Tudo bem que é mais novo, né? Ele é mais novo que a sua mãe, por isso que a gente fala na puxai. Na Puyin é sua tia também mais nova, né? Ela é mais nova que a sua mãe. Tudo bem? Então, na Puyin. Então, vai aparecer dessa forma, tá? Se você for detalhar, mas a gente geralmente fala aí na e o nome da pessoa. Então, por exemplo, vou falar novamente, referindo da série The Blank, né? Blank Series aí, Blank the Series, que a Yoko, né? Ela fica falando bastante anã, né? Então, ela tá chamando, por exemplo, aí, né, a faz de tia, sim, a tradução não tá errada, é de tia, tá? Justamente, ó, se você olhar aqui à esquerda, a gente tem a pronúncia de a, que seria tia, né? Os tios aí por parte de pai, né? Os tios mais novos aí. Então, por isso que ela fala anã, né? Então, não necessariamente ela vai falar apuim, não. Você vai falar aí e o nome, entendeu? Fala o grau de parentesco e o nome, tá? É que nem, sei lá, quando a gente chama, que nem eu dou exemplo, né? Tia Cleusa. Então, tem uma tia, né, que eu às vezes falo, oh, tia Cleusa, você tá bem? Né? E ela é mais nova que a minha mãe, né? Ela é mais nova, tá? Nesse caso, eu falaria né? Porque é mãe, né? Por parte de mãe. Então, seria na Cleusa, sabai de mãe, né? Na Cleusa, sabai de mãe. Nesse caso, seria né? Tudo bem? Então, tem essa diferença. Eu sei que é complicado, mas eu preciso ensinar para vocês, para que vocês não se deparem aí com esse vocabulário e falem, eu não aprendi. Aprendeu, mas sempre está aí praticando, tudo bem? Tem uma diferença, então. Parte de mãe e parte de pai. Qual é essa diferença, então? De avós, quando eu falo de avós e de tios mais novos, né? Tios mais novos se referindo pai e a mãe, não que é mais novo que você, tá bom? Por isso que o pai e a mãe tá aqui no centro, tudo bem? A referência é de pai e mãe. Então, eles são mais novos que seu pai ou sua mãe, tudo bem? Não é que é mais novo que você, não coloca você aqui no centro. O centro aqui é pai e mãe. E aí que a gente faz essa árvore da família, tudo bem? Então, seu pai e sua mãe tá aqui no centro, estão vendo? Eles têm aí pai e mãe também, que são seus avós. Como que a gente chama? Tá aqui nos slides. Agora, eles têm irmãos também, ou não, né? Se não tiver, aí você não fala nada, mas se tiver irmãos aí, você sabe a diferença, tá? No caso aqui, são os irmãos mais novos aí do seu pai e da sua mãe,